Inicialmente, boa noite a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui com a presença do professor Pedro Pires. O primeiro contato que eu tive com o Pedro Pires na minha vida foi em Londres, não diretamente com ele, quando lá eu cheguei, falava de Pedro Pires, de Pernambuco, Mary, tá? Então, hoje a gente vai ter uma aula com o professor Pedro Pires, doutor pela Unicamp, e presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia. Ele tem sido um presidente extremamente atuante, trazendo uma nova visão, uma nova roupagem à Sociedade Brasileira de Ultrassonografia. E hoje ele vai nos brindar com a aula Ultrassonografia Obstétrica do terceiro trimestre, muito além da biometria. Então, Pedro, com a palavra você, prazer te ter aqui e, como eu lhe falei, vamos organizar para a aula de encerramento contar com tua participação. Você vai dizer qual é o tema, o que é que você acha que é importante para a gente despedir a turma desse ano. Contigo a É, palavra. boa noite a todos. Eduardo, é um prazer estar participando desse webinar da Genus Academy e uma honra receber um convite seu, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, pelo que você representa o Brasil a nível, né, nacional e a nível internacional, com brilhante participação, especialmente na área voltada à perinatologia. É, Quero cumprimentar todos os colegas que estão agora nos assistindo pela plataforma Zoom e vou compartilhar aqui a minha apresentação. Só um instante, só um instantinho aí. Só que eu estou procurando aqui o slide, mas já vou localizar aqui. Eu vou interromper o compartilhamento só um instante, viu? Para que eu localize aqui a minha apresentação. Pronto, agora voltando. Ok, tá aparecendo aí? Você vê aí? Tá aparecendo. Tá sim. Ok, ok. Deixa eu só minimizar aqui para. Ok. Desculpem aí esse atrasozinho no início, tá? É que eu não estava com. Achava que eu estava com a aula já minimizada. Então, mais uma vez, agradecer a toda a equipe aí da escola, né, e da Clínica Nova, pela oportunidade de estar participando desse webinar. Nós vamos falar sobre ultrassonografia obstétrica do terceiro trimestre, muito além da biometria, é um tema bastante desafiador, é um tema, eu poderia dizer, um tema antigo e um tema muito atual, né? Nós vamos usar muito o guideline último, né, da ISUOG de 2024, que tratou sobre esse tema, e também a própria Febrasgo fez uma atualização sobre ultrassonografia do terceiro trimestre. Se nós analisarmos os tópicos importantes desse exame, é exatamente a determinação da localização da placenta, apresentação fetal, biometria, identificar anomalias. Aqui eu já chamo a atenção que identificar anomalias exige um estudo detalhado, né, morfológico, o líquido amniótico e algumas recomendações adicionais
que são exatamente a avaliação Doppler, principalmente você podendo agregar aí valor no seu exame e utilizando-se recentemente o rastreio tardio da pré-eclâmpsia, podendo utilizar o Doppler das artérias uterinas. A pergunta desse tema é: deveria oferecer-se de forma rotineira uma ecografia no terceiro trimestre a todas as gestantes de baixo risco? Vamos tentar responder essas perguntas ao final da apresentação, essa pergunta ao final da apresentação. Nós não vamos nos detalhar em gestações múltiplas, pré-eclâmpsia, diabetes e restrição de crescimento. Se nós analisarmos como um todo, o terceiro trimestre, de 32 a 34 semanas, é um período muito bom para o estudo anatômico. Muito bom, eu diria, em termos da idade estacional avançada, é uma janela satisfatória, né? E depois de 34 semanas, essa avaliação dessa morfologia, dessa anatomia já fica mais prejudicada, porque o feto já tem uma posição mais flexionada, uma diminuição da quantidade de líquido amniótico, né? E também uma ossificação maior dessas estruturas ósseas, dificultando essa avaliação. Então, aí já surge um dilema, né? Se abaixo de 34 eu vejo melhor a morfologia, qual seria o período que nós deveríamos escolher para realizar esse exame do terceiro trimestre, né? Nós sabemos que a detecção de desvios de crescimento, tanto pequeno quanto grande para a idade gestacional, aqueles desvios tardios em caso de baixo risco, pode ser muito mais precisa no exame de 36 semanas, tá? E isso não se aplicaria a gestações com algum risco de complicações, nas quais é proposto um exame por volta de 32 semanas ou até antes. Só que se você não faz esse exame de 32, já faz só o de 36, você não vai identificar aquelas que se beneficiariam, né, com o exame de 32 semanas. Então, o momento do exame do terceiro trimestre, quando indicado entre 32 e 36 semanas, deve ser decidido com base nas características maternas e fetais. Isso é a proposta da ISOOG. Mas eu acho que esse período de 32 a 36 é um período muito longo e que essas janelas são distintas, né? Com 32 eu vejo uma morfologia satisfatória para a idade estacional, e com 36 eu vejo os desvios tardios do crescimento. Então, a ultrassonografia no terceiro trimestre, que como nós sabemos, toda ultrassonografia é morfológica, toda. Existem as melhores janelas do primeiro trimestre, do segundo, e alguma janela que possa aparecer no terceiro com suas limitações também é um ultrassom morfológico. Porque além da biometria, do volume do líquido, do Doppler que você pode incluir, né, utilizando as diretrizes da ISUOG, você vai avaliar uma morfologia, aquilo é permitido de acordo com a janela que se apresenta para você. É inegável nós ressaltarmos a importância do comprimento crânio-nádega como um parâmetro fundamental para você saber exatamente se situar numa idade estacional correta. Então, eu diria que esse é o padrão ouro da biometria fetal. Então, diante de um CCN, a gente se baseia para ter todas a sequência do período da idade estacional em que nós estamos avaliando, tanto no alto risco e também no baixo risco, é importante uma datação precisa da idade estacional. Por isso eu digo sem medo que o maior impacto na ultrassonografia obstétrica, em todos os seus parâmetros que são avaliados, é exatamente a datação da idade estacional, baseado no comprimento crânio-nádega. Então, nós sabemos que no terceiro trimestre existe uma precisão diagnóstica para anomalia, para os pequenos e grandes tardios e para alguns resultados perinatais adversos. Esse é um estudo que foi iniciado em 2011, um estudo multicêntrico, começou com um quantitativo de 50 mil gestantes com fetos únicos e sem aneuploidias sendo acompanhado até chegar ao termo, culminando em 2019 com um total de 100.998 mulheres avaliadas, gestantes avaliadas, e com um total de 1.720 malformações. Então, foram identificadas 27% no primeiro trimestre, as malformações, 54% no segundo trimestre, no morfológico do segundo, 13% no exame do terceiro trimestre, 13%, e 5% só são identificados após o nascimento, que são alterações que não têm expressão ecográfica e serão identificadas no recém-nascidos. O que é importante nós observarmos e chamar a atenção
que não é interessante passarmos esses 13, 14% do terceiro trimestre, abdicarmos de fazer esse exame no terceiro trimestre, no período em que ele nos fornece as melhores janelas para identificação de malformações. Então, o que é que acontece com as malformações que aparecem no terceiro trimestre? Elas podem ter passado desapercebida no exame do quinto mês, por uma dificuldade técnica, alguma dificuldade por obesidade materna, mesmo nas melhores mãos e nos olhos mais experientes e com as melhores máquinas, pode acontecer de passar um exame que só seja identificado lá na frente no terceiro trimestre, tá? Mas, entretanto, existem malformações que só terão expressão ecográfica no terceiro trimestre, que é exatamente, principalmente, nós temos que ter um olhar muito atento no terceiro trimestre para o trato geniturinário, sistema nervoso central e coração. Essa revisão sistemática, ela mostra isso exatamente, que nós temos que estar atento no terceiro trimestre a anomalias urogenitais, sistema nervoso central e cardíacas. Veja aí a importância da identificação das malformações cardíacas, né, no terceiro trimestre, que são as malformações que mais se beneficiam do ponto de vista do resultado perinatal do seu diagnóstico. E nós vivemos num país ainda com muitas dificuldades de acesso ao sistema público de saúde, principalmente no primeiro trimestre, também no segundo trimestre. Então, o exame do terceiro trimestre, com a morfologia detalhada, se reveste de uma importância fundamental. É importante fazer um diagnóstico já numa fase tão tardia da gestação, já no terceiro trimestre. Só esse ponto aqui já é o bastante para justificar, sim, que nós devemos fazer o exame com muito cuidado e muita atenção para diagnóstico de malformações tardias, quando você pode organizar o nascimento num centro terciário. E todos os outros parâmetros de importância que justificam que esse exame deve ser realizado com o olhar da morfologia, com o olhar do diagnóstico das malformações. Obviamente que nós vamos buscar no exame do terceiro trimestre fazer todas as aquisições que nós fazemos no exame do segundo trimestre. No cérebro, nós vamos fazer o transventricular, o transtalâmico e o transcerebelar. Obviamente que não vamos fazer as mensurações, mas nós vamos olhar essas estruturas detalhadamente, aquelas que forem possíveis de ser avaliadas. Nós vamos avaliar o coração da mesma forma no terceiro trimestre, como avaliamos no segundo trimestre. Às vezes você pode não conseguir ver as vias de saída numa proporção maior do que no exame do segundo trimestre, mas na grande maioria das vezes você consegue ver quatro câmaras, consegue ver as vias de saída, dando uma contribuição bastante significativa em termos de diagnóstico pré-natal. E você pode agregar também o Doppler nessa avaliação morfológica do coração. Atentem para esse detalhe que aproximadamente 20% das hérnias diafragmáticas são detectadas no terceiro trimestre. Imaginem o benefício que é identificar uma hernia diafragmática no terceiro trimestre, o preparo que essa gestante vai ter que ter em termos de ser orientada para um serviço de assistência terciária com UTI neonatal e com cirurgia pediátrica. Isso muda completamente o prognóstico dessas crianças. Então, da mesma forma que nós fazemos os cortes para sagitais esquerdo e direito, vendo a transição diafragmática na transição tóraco-abdominal, nós devemos fazer no segundo trimestre, devemos fazer no terceiro trimestre. Aqui, só a título de ilustração, eu sempre registro os movimentos respiratórios com o modo M, fica muito interessante, que muitas vezes a gente coloca a presença dos movimentos e não tem um dado, assim como uma frequência cardíaca, para você registrar que viu exatamente esse reflexo biofísico tão importante. Eu dou muita importância a esse corte parasagital, tanto parasagital esquerdo, quando a gente tem aqui o pulmão e o fígado, o lobo esquerdo do fígado, e aqui quando a gente tem o lobo direito do fígado, vendo a transição com o diafragma íntegro. Obviamente, coleções líquidas, calcificações de estruturas císticas devem merecer uma investigação adicional. A dilatação intestinal é um fenômeno comum no terceiro trimestre, e a maioria das patologias está associada a uma dilatação do intestino delgado acima de 14 milímetros, como aqui nós vemos uma peristalse, provavelmente uma atresia ileal. Aqui nós temos
um cisto de ovário, que também pode surgir no terceiro trimestre. Geralmente tem uma evolução satisfatória, mas deve ser acompanhado, e se recém-nascido deve ser avaliado no período neonatal. Aproximadamente 60% dos casos de hidronefrose são detectadas no terceiro trimestre. Eu conversava há pouco, o professor Eduardo Fonseca comentava comigo a importância que é identificar alterações renais no terceiro trimestre, porque essas crianças, mesmo que não sejam uma hidronefrose importante, mesmo com a hidronefrose leve, com a dilatação da pelve renal, elas podem ser inseridas num acompanhamento até os 2 anos de idade, inclusive com profilaxia para infecção urinária de repetição. Então, muda completamente. Eu faço a aquisição da bexiga, vejo as artérias margeando o cordão, da mesma forma que eu faço no segundo trimestre, né? Vendo os rins, fica muito bom de ver os rins nesse período por conta da gordura perirenal, tanto no corte axial como no corte coronal. Então, atenção no terceiro trimestre, ver tudo o que é possível, mas ter muito cuidado com crânio, cérebro, coração, tórax, abdômen e sistema urinário. Eu, particularmente, aqui eu peço, tomo a liberdade de ir de encontro ao que fica determinado pela ISUOG, eu prefiro fazer o exame do terceiro trimestre para a morfologia entre 28 e 32 semanas. Realmente é um período muito rico, obviamente que esse caso, essas imagens que eu estou mostrando, são situações mais favoráveis até pela questão didática da apresentação. Mas se você não pode ver o membro em toda a sua extensão, você consegue ver os ossos longos, toda essa sequência, toda a, a, o esqueleto, né, apendicular completo, é muito importante. Então, nesse exame de 28 a 32, nós conseguimos imagens maravilhosas, um estudo detalhado da coluna, podemos observar muito bem os rins, conseguimos até, inclusive, ver bem suprarrenal, que já podemos ver no exame morfológico do segundo trimestre, o crânio e as estruturas cerebrais com os cortes transtalâmico, transventricular e transcerebelar, e você podendo até complementar, o Eduardo conversava isso comigo antes de entrarmos no webinar, a questão da via transvaginal para complementar esse exame quando necessário, quando você tiver alguma dúvida, e você faz essas aquisições e não necessariamente você vai colocar as medidas, né, do cerebelo, da cisterna magna e do ventrículo cerebral, até porque essas estruturas já estão muito pequenas, a dilatação muito discreta, fica até difícil fazer essas mensurações. Vê coluna, região sacrocoxígea, os ossos do ilíaco a nível de L5, ver todos os cortes possíveis da coluna, bexiga, cordão, inserção do cordão na parede. Às vezes, no exame do terceiro trimestre, você consegue, nessa época de 28 a 32 semanas, imagens fantásticas para avaliação do coração, de via de saída e de 4 câmaras, podendo agregar também o Doppler. A face também, existe grandes possibilidades de você conseguir fazer um estudo bom da face. Dentro da avaliação do terceiro trimestre, lógico, nós temos que ver a placenta, e eu sempre recomendo a todos, todas as vezes que eu apresento alguma aula de ultrassom obstétrico, procurem começar o exame aqui nessa região suprapúbica, aqui está a bexiga, o colo, e aqui é o istmo, acostumar que essa região vai aos poucos agregando-se ao segmento inferior e desaparece. Então, eu sempre olho aqui para ver se encontro algum sinal de cordão aí, de placenta, bordo placentar, e quando eu tenho qualquer dúvida, eu tenho que complementar o exame por via endovaginal, quando esse bordo placentar está muito próximo do orifício cervical interno, como por exemplo nesse caso aqui, é numa gestação do 5º mês, na região suprapúbica, eu vejo aqui o colo e a placenta tocando aqui o colo, e aí eu faço o exame por via vaginal e vejo realmente, se é no 5º mês, obviamente, que essa placenta está aqui a nível do orifício cervical interno. Eu não posso caracterizar como placenta prévia, absolutamente, mas sempre que ela distar menos de 20 ou 25 milímetros do orifício cervical interno, o bordo placentar, nós temos que pensar na chance de uma placenta prévia, e deverá ser avaliada com 28 semanas. Então, aqui com 22, com 28 foi reavaliada, a placenta já estava completamente aí distando uma distância bastante satisfatória do orifício cervical interno.
Aí a gente fala em migração placentária, não é que a placenta migra, é que o segmento, a região, o útero é dividido em corpo, istmo, e colo. Então, o istmo vai aos poucos se amoldando ao segmento inferior e essa distância da placenta vai aumentando. Então, é importante recomendação de avaliar a placenta, né? Avaliar a sua localização. Nós não falamos muito mais em textura placentária, apenas colocamos homogênea ou heterogênea, nenhuma crítica a quem continuou botando grau de placenta, mas o grau de placenta deixou de ter muito valor exatamente porque há um tempo, nós que somos os sonografistas mais antigos, o obstetra precisava de todas as informações que pudessem dar sinais indiretos de maturidade. Hoje nós temos o CCN. Então, o CCN tornou desnecessário se colocar a graduação placentária, porque nós temos unidade estacional com a confiança e com a margem de erro muito pequena podendo ser utilizada, tá? Olhar se a massa placentária é lobulada e se ela estiver lá embaixo, a gente vai ter que complementar por via vaginal, porque o lobo principal pode estar conectado com o lobo acessório, a placenta subcenturiada, e essa conexão vascular está passando na frente do colo uterino, que se configuraria uma vasa prévia. Então, isso é uma situação que você tem que acompanhar com muito cuidado, porque pode ocorrer o óbito na ruptura da membrana ou durante o trabalho de parto por compressão dessa região. Você tem que acostumar o olho a sempre avaliar a inserção do cordão na placenta. Então, olhando o normal, você vai começar a perceber qualquer alteração da normalidade. E você, ao acostumar o seu olho, sempre buscando a inserção do cordão na placenta, você vai poder diagnosticar a inserção velamentosa. E se for numa placenta baixa, com inserção velamentosa, você tem que fazer o endovaginal, porque também podemos estar diante de uma inserção velamentosa com vasa prévia, que é uma situação bastante preocupante. A vasa prévia é quando o cordão cruza o colo do útero a uma distância menor de 20 milímetros do orifício cervical interno, como ilustrado aqui nessa imagem. Quando diagnosticado durante a gravidez, a sobrevida perinatal é de 100%, mas está associada a um aumento de mortalidade perinatal em torno de 56% quando não diagnosticado no pré-natal. E quando é que a gente pode identificar uma vasa prévia? Fazendo o exame na região suprapúbica, olhando o ultrassom a partir da região suprapúbica e tendo qualquer dúvida, complementar por via vaginal. Os fatores de risco são, obviamente, a placenta prévia, a placenta baixa no segundo trimestre, a placenta bilobada e gestação múltipla. Na presença dos fatores de risco, você vai fazer uma abordagem direcionada, endovaginal, e fazer um acompanhamento para que esse resultado perinatal não seja desfavorável. Com relação ao espectro da placenta acreta, a cesárea prévia é o grande vilão, né? Ou cirurgias uterinas, incluindo miomectomia ou curetagens múltiplas. Temos que estar atento também pelo histórico da paciente. Já no primeiro trimestre, você já pode observar como está essa cicatriz de cesárea, inserção da placenta a nível desse segmento próximo à cicatriz da cesárea, ou penetrando naquele nicho de cicatriz de cesárea, já chama atenção. E ainda há algumas divergências dos sinais ultrassonográficos relatados com relação ao diagnóstico do espectro da placenta acrética, mas a ultrassonografia é de longe um método muito, muito melhor do que a ressonância magnética para o diagnóstico do acretismo placentário. Fiquem muito atentos àquelas pacientes que têm placenta prévia diagnosticada e informam que não estão tendo sangramento. Toda placenta prévia sangra, a placenta prévia que não sangra tem uma chance muito maior de ser acreta, porque ela se imiscuiu na parede uterina e não tem margem livre para sangrar. Então tem que estar muito atento. 5 a 10% das gestações complicadas pela placenta acreta são detectadas apenas no momento da operação cesariana, e isso é uma tragédia, porque se for uma placenta anterior, como é a grande maioria, no caso, nós podemos dizer que o obstetra vai atravessar o Mar Vermelho. Quando ele menos esperar, ele já se encontra em pleno Mar Vermelho, atravessando para tentar tirar o bebê e com risco muito grande de sangramento, de perda tanto do feto como do recém-nascido, como a morte materna por hemorragia, podendo, às vezes, em situações emergenciais, resultar numa histerectomia.
Então, a ultrassonografia é um parâmetro importantíssimo, a gente tem que estar atento para esses sinais, perda da zona clara, adelgaçamento miometrial, interrupção da parede da bexiga, a protuberância placentária em direção à serosa, né, naquela região ali próximo da bexiga, uma massa exofítica, parece um tumor, né, uma hipervascularização uretrovesical. Essas placentas acretas têm muitas lacunas e os vasos em pontes, que nós vemos uma imagem do guideline da ISUOG, realmente a placenta se projeta em direção aqui à serosa, em direção à bexiga, à base da bexiga, fazendo como se fosse um efeito de massa, né? E a vascularização, os vasos em ponte. Aqui é um caso de uma gestante nossa que nós acompanhamos. Na gestação anterior teve uma placenta prévia e foi dado o diagnóstico, foi tudo bem, mas a segunda gestação, pré-gemelar, outra placenta prévia, né? E nós observávamos uma placenta muito lacunar, localizada muito aqui próximo à transição com a transição da placenta com o miométrio, a gente não tinha muita nitidez, não conseguia identificar muito bem, e a cesárea anterior, obviamente, e também aqui no Doppler nós observamos os vasos em ponte atravessando. Uma grande ocorrência de erros de diagnóstico é que, às vezes, como o acretismo está associado também com multiparidade, as grandes multíporas têm congestão pélvica, têm dilatações varicosas na parede uterina. Quem é obstetra e faz cesárea e tal sabe disso. Às vezes são vasos enormes, mas é preciso ter cuidado. Os grandes diagnósticos errados de acretismo é em pacientes com congestão pélvica, com varizes pélvicas e com varizes da parede uterina. Os vasos varicosos, eles são, no miométrio, próximo à serose, eles são longitudinal em relação ao útero, eles são é, em paralelo ao eixo uterino. Já os vasos do acretismo, eles atravessam, né, os chamados vasos em ponte. Então, uma gestante com placenta prévia, cesárea prévia, cirurgia uterina submetida a uma avaliação detalhada para descartar o acretismo. Você faz ultrassom no terceiro trimestre, 38 semanas, e identifica uma apresentação pélvica. Você não dá valor a isso que você está dizendo. É muito importante, porque o parto pélvico é um parto distóxico. Eu sou de uma época de obstetrícia, eu fui parteiro durante muito tempo, e parto pélvico na minha geração era só se viesse já em período expulsivo, não teria como fazer uma operação cesariana. Eu sei que hoje existem outras condutas, as coisas estão mais assim, um pouco diferentes, mas inegavelmente o parto pélvico é um parto mais distóxico, né? Com mais morbidade e mortalidade neonatal. Então, o parto, a apresentação pélvica diagnosticada, né, previamente ao trabalho de parto é um benefício perinatal, sem dúvida, que você está fazendo. As anormalidades de crescimento, tanto para o grande e para a idade gestacional, que é aquele que tem a circunferência abdominal acima do percentil 90, é o GIG. E o macrossomo, que é aquele que tem um peso com um limite que pode ser de 4 quilos, ou para outros um peso acima de 4.500, né? Isso está associado a complicações na gravidez. E a distócia de ombro é uma complicação extremamente temível. As anormalidades de crescimento para menos, os pequenos, tardios, os restritos, tardios, esses também se beneficiam do diagnóstico do exame quando é realizado com 36 semanas. 36 semanas é o período ideal para o diagnóstico dos desvios de crescimento para mais e para o diagnóstico dos desvios de crescimento para menos, os PIGs. Então, 36 semanas é um consenso que é um ultrassom importantíssimo. Essa época não poderá, assim como você faz o do primeiro trimestre, o do segundo, esse exame de 36 semanas do terceiro trimestre já está bem consolidado. A avaliação do líquido amniótico sempre dá preferência ao maior bolsão vertical. Em situações excepcionais, você pode fazer os 4 quadrantes, mas eu tenho preferência total e sempre utilizo basicamente só o maior bolsão, só em casos de muita dúvida que você pode complementar, mas o maior bolsão lhe oferece resultados e correlação com dados perinatais muito mais do que os 4 quadrantes. Observar apenas os cuidados, a técnica da avaliação e a medida correta
do maior bolsão. Os grumos no líquido amniótico era também um dado que a gente usava, importante para dar um sinal indireto de maturidade, mas é muito comum no termo nós encontrarmos esses grumos e isso não tem muita importância. Apenas em períodos passados nós tínhamos que informar muita coisa de maturidade para tranquilizar, já que nós não tínhamos um padrão ouro da idade gestacional, como temos hoje, que é o exame do primeiro trimestre, o comprimento crânio-nádega. Então, a recomendação é dar preferência à medida do maior bolsão. Então, depois de tudo isso colocado, né, até o momento é até desanimador. Não há evidências convincentes de que o exame ultrassonográfico universal de rotina do terceiro trimestre, em uma população de baixo risco, melhore os resultados perinatais. Entretanto, devemos chamar a atenção que essas conclusões elas são muito baseadas, né, nessa meta-análise, e essa meta-análise, que foi publicada em 2015, incluiu 30 mil mulheres, não encontrou associação significativa no exame realizado após 24 semanas com mortalidade perinatal, mas nesse estudo, dos 8 estudos incluídos, apenas 2 foram publicados após o ano 2000 e 3 publicados na década de 80. Eu confesso aos senhores que o ultrassom que eu fazia há 5 anos não é igual ao que eu faço hoje. Imagine o ultrassom que era feito há 10 anos, ultrassom obstétrico. As informações são outras. A pirâmide invertida do professor Kipros Nicolaides mudou o parâmetro de avaliação ultrassonográfica, mudou a questão da relação da ultrassom obstétrica com resultados perinatais. Então, nós vivemos um outro momento. Eu tenho certeza que a importância e a aplicação da ultrassonografia no terceiro trimestre tem que ser revisitada. Então, essa é uma recomendação do primeiro trimestre, 12 semanas, da pirâmide invertida do professor Kipros Nicolaides, sendo mais importante no exame de 12 semanas a datação, o rastreio da pré-eclâmpsia, a decisão da aspirina e a morfologia precoce, que são os que têm mais impacto perinatal. Corionicidade e marcadores de cromossomopatia fazem parte, mas não tem o impacto perinatal desses 3 citados anteriormente, mas é muito interessante você ter a habilidade, se preparar e se habilitar para fazer também o estudo dos marcadores de cromossomopatia. No segundo trimestre, nós teríamos a morfologia, que é muito importante, é o período que mais se diagnostica as malformações e tem impacto perinatal o diagnóstico de malformação. E aí, o mais importante, nós temos aqui o nosso representante maior a nível nacional e internacional, que é a grande oportunidade da medida do colo, que é o professor Eduardo Fonseca, com um trabalho brilhante nesse sentido, uma contribuição enorme com a perinatologia, com a mensuração do colo no exame do 5º mês para rastreio do parto pré-termo extremo e a decisão do uso da progesterona. O rastreio da pré-eclâmpsia tem se reestudado também no 5º mês, o Doppler das artérias uterinas pode ser agregado, e o exame de 36 semanas, avaliação de vitalidade, né? E também o rastreio dos pequenos e tardios e dos grandes tardios é o exame importantíssimo nesse período. E eu colocaria aqui 28 a 32 semanas, já há muitos anos que eu não abro mão desse exame, do terceiro trimestre, em que se faz anatomia, e eu agrego também o Doppler, principalmente o Doppler das uterinas. Eu chamo esse exame há muitos anos e recebo já aqui solicitações com essa terminologia, ultrassom morfológico sequencial do terceiro trimestre. Então, enquanto se discute se o exame do terceiro trimestre é morfológico ou não, eu acho que isso é uma discussão que não cabe, tem que ter o exame do terceiro trimestre e todo ultrassom obstétrico é morfológico. Eu discuto e proponho que não se pare a discussão se esse exame é morfológico ou não. Mas a discussão que eu acho é que tem que ser oferecido às nossas gestantes 2 exames no terceiro trimestre. A ISUOG não se posiciona quanto a isso, coloca que deve ser entre 32 a 36, mas eu sou muito claro e assumo que eu acho que o exame tem que ser feito um de 28 a 32 e um exame com 36 semanas. Existem questões econômicas no Brasil, muitas dificuldades. Quer dizer, o Brasil não tem problemas econômicos, o Brasil tem muito dinheiro, o problema é a corrupção que bota esse dinheiro no ralo. Mas eu acho que nós temos que procurar o melhor para as nossas pacientes. É só imaginar o que nós gostaríamos de fazer para as nossas pacientes, e também as pacientes do serviço público também devem ter o mesmo tratamento e o mesmo benefício. Convidá-los para o nosso Congresso Brasileiro de Ultrassonografia,
14 a 17 de outubro, o maior evento focado em ultrassonografia da América Latina, e convidar todos vocês também para serem associados da nossa Sociedade Brasileira de Ultrassom, que é o guarda-chuva do ultrassonografista brasileiro. Nós temos no nosso quadro diretivo a grande representação do professor Eduardo Fonseca, que é um reforço muito importante dentro da nossa Sociedade Brasileira de Ultrassonografia. Quero aqui agradecer imensamente essa oportunidade, muito honrado em participar, e me coloco à disposição para as perguntas que vocês julgarem importantes, para os esclarecimentos e também para corrigir e acrescentar alguma coisa que porventura eu não tenha abordado.